Muito bem, pessoal, acompanhe comigo a resolução da seguinte questão, que pede para racionalizar os denominadores da seguinte fração. 1 sobre 1 mais a raiz de 2 menos a raiz de 3. Bom, para começar, eu vou colocar um parênteses entre o 1 e a raiz de 2. Por que isso? Porque dessa forma eu acabo tendo essa expressãozinha, 1 mais raiz de 2, como um termo, e a raiz de 3 como outro termo. Então agora eu tenho dois termos aqui, ó, sendo subtraídos no meu denominador. Agora, para fazer a racionalização propriamente dita, basta multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo que chamamos de conjugado desse denominador aqui, que seria pegar os mesmos termos e trocar o sinal que separa eles. No caso, esse sinal de menos passa a ser um sinal de mais. Olha só, então eu vou multiplicar aqui embaixo por 1 mais a raiz de 2, alterando o sinal do meio, que era menos, vira mais. Porém, como eu tenho uma fração, se eu multiplico o denominador, eu também preciso multiplicar o numerador pelo mesmo valor para ter uma fração equivalente à primeira. Então, eu vou multiplicar também em cima por 1 mais raiz de 2 mais a raiz de 3. Tranquilo até aí? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar isso tudo, ok? No numerador, não vai acontecer nada demais, porque eu estou multiplicando 1 por essa expressãozinha aqui. Então, isso vai continuar sendo 1 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. No denominador, veja o que vai acontecer. Nós temos que fazer 1 mais raiz de 2 menos a raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 2 mais a raiz de 3. A nossa intenção aqui é reescrevermos essa multiplicação de modo a ter o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos relembrar isso daqui. Quando eu tenho, por exemplo, A mais B vezes A menos B, ou seja, tenho a soma de dois termos vezes a diferença desses dois termos. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, que vai ser igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E dessa forma, nós vamos cancelar a raiz no denominador, ok? Então, vamos fazer essa conta. Vou pegar aqui o primeiro termo, que seria 1 mais a raiz de 2, e vou elevar isso ao quadrado, ao primeiro termo ao quadrado. Então, nós vamos ter 1 mais raiz de 2 ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que nesse caso é a raiz de 3. Então, eu vou ter a raiz de 3 ao quadrado, tranquilo? Então, vamos nós, ó. Aqui em cima, nenhuma alteração, então continua sendo 1 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. E no denominador, a gente vai começar a fazer essa conta. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 mais a raiz de 2 ao quadrado. Vou aplicar um produto notável, tudo bem? Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, seria 2 vezes 1, 2. 2 vezes a raiz de 2, 2 raiz de 2. Mais o quadrado do segundo termo. Então, seria mais a raiz de 2 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado, vai ser igual a 3. Tudo bem? Agora vamos seguir. Temos aqui em cima no numerador 1 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado, que dá 1. Então, temos 1 mais 2 raiz de 2 mais raiz de 2 ao quadrado, vai dar 2, menos 3. Repara o seguinte, é que eu tenho 1 mais 2, que dá 3, e 3 menos 3 dá 0. Então, a gente já corta isso tudo aqui. Vamos ficar, então, com 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 sobre a raiz de 2. No caso, perdão, 2 raiz de 2, tá certo? E aí, repara o seguinte, eu tenho mais uma vez, ou melhor dizendo, eu ainda continuo com uma raiz no denominador. E eu vou precisar utilizar o processo de racionalização mais uma vez. Nesse caso, basta multiplicar pela raiz que se encontra no denominador, tanto pelo denominador quanto pelo numerador. Ou seja, eu vou multiplicar pela raiz de 2 aqui no denominador, e aí aquele mesmo esquema. Se eu multiplico embaixo, eu preciso também multiplicar em cima. Vamos lá. Daí a gente vai ter
Nesse caso, vou até fazer o seguinte, ó, vou colocar um parênteses aqui, porque eu vou precisar aplicar a distributiva. Esse 1 vai multiplicar a raiz de 2, essa raiz de 2 também vai multiplicar a raiz de 2 e esse 3 também vai multiplicar a raiz de 2. Perdão, a raiz de 3 também vai multiplicar a raiz de 2. Então vamos fazer esse processo aí, ó. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. E a raiz de 3 vezes a raiz de 2, a gente repete o símbolo aqui da raiz e multiplica os valores que estão dentro da raiz. Ou seja, 3 vezes 2, que vai dar 6. Tudo isso sobre 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai ser igual a 2 vezes 2, visto que raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Portanto, nós vamos ter então aqui raiz de 2 mais 2 mais a raiz de 6, tudo isso sobre 4. E essa aqui vai ser a nossa resposta, visto que no numerador a gente não tem nenhum termo semelhante para podermos somar, e aí vai ficar desse jeito mesmo. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!